Olá pessoal, vamos dar seguimento aqui ao terceiro episódio aqui da entrevista com Dan Burrish. Este é o canal HC Espiritual e o meu nome é Hélder Correia. Para quem nunca ouviu falar de Dan Burrish, ele é alguém que afirma ter colaborado num projeto onde ele teve interação com um ser extraterrestre, ao qual ele dá o nome de J-Rod. Principalmente ele é conhecido por causa desse nome, J-Rod. E J-Rod seria uma espécie de extraterrestres que, segundo o que ele afirma, eles têm ligação com o nosso DNA, com a nossa linhagem evolutiva humana. É claro que, quando eu descobri Dan Burrish, eu vi uma entrevista que ele deu de aproximadamente 2 horas, que foi das primeiras que ele deu, onde ele traz muito mais explanação. Aqui é algo mais curto, mais resumido, mas se vocês tiverem interesse, pesquisem, porque ele tem uma entrevista assim, quase 2 horas, onde ele fala abertamente de coisas muito interessantes e profundas, o que me levaram não só pela maneira dele falar, pelos gestos corporais, pela manifestação corporal, a maneira como ele parece às vezes estar a acessar memória, a fluidez com que ele fala, parece-me estarmos perante algo verossímil, mas pode existirem pessoas que conseguem representar, e isso não é prova de nada, como eu tenho vindo a dizer. Now, I remember possibly, and I'm not sure over the years whether this was confabulation or not, because I was a boy at the time. I think I remember seeing a tall person, like if you take a movie frame, like one frame, like a flash of a still picture, like an iconic memory almost, of a tall person standing next to him at the tree. Next to your grandpa. My grandpa, yeah. Okay. And he refused until the day he passed to discuss what happened. Ok, pessoal, para dar contexto a quem não pode não ter percebido, na segunda parte da entrevista, ele começou a compartilhar sonhos que ele teve, compartilhou também uma situação de interação alienígena, ao qual o avô, portanto, o Dan Burrish, teve ali algo que ele não conseguiu lembrar na totalidade, ou seja, uma lembrança contínua, algo parou ali, algo que até mexeu com a percepção de tempo e possivelmente espaço, mas que depois o avô dele disse-lhe para esquecer aquilo e para saírem dali. Portanto, há a possibilidade do avô ter percebido alguma coisa. O que é facto é que depois ele começou a ter sonhos que podiam ser projeções astrais e os avós saíram daquela zona de residência. Agora ele está a compartilhar que o avô faleceu e que ele viu num sonho um ser alto ao lado do avô, com uma árvore presente. He would become extremely agitated. And John and Dodie for certain, who had many conversations with him, and maybe even John would. This is your father and mother. They're my mom and dad that I grew up with. Now, I've learned certain things about my family since then that are really neither here nor there, having to do with who was actually biological father and biological mother and things like that. But Parece que ele they foi were my mom abandonado. and dad. They're my mom and dad. I mean, they're the mom and dad that I remember growing up with, and I But they are not MJ1. no. Okay, but no. and MJ1 is somehow this abduction experience seemed to have resulted in you becoming or being viewed as the son of MJ1. Is that correct? Right. What happened is this. I also learned of what happened to me from Kaela, the J-Rod that I met at S4. A ela é a primeira vez que eu estou aqui a acessar o nome de J-Rod. J-Rod não é o nome do ser, como eu já disse no primeiro episódio. J-Rod, segundo Dan Burrish, seria a espécie ou o tipo de linha de possibilidade futura onde houve um desenvolvimento nosso enquanto humanidade até nós chegarmos àquele biotipo, aquela, vamos chamar raça, ainda que é o nosso DNA humano, mas num outro estágio evolutivo, e ele apelidou J-Rods, e Kaela seria o nome do J-Rod que ele teve interação, porque vocês, numa entrevista maior, que terá sido das primeiras que Dan Burrish dá, é uma entrevista bem extensa, bem aprofundada, e ele explica as interações que teve com esse J-Rod, que agora sabemos o nome, e onde ele diz que toda a comunicação, apesar de existirem outras pessoas
no envoltório de todo aquele panorama de investigação, e só ele é que comunicava com esse J-Rod, telepaticamente. Ele ouvia o que ele queria dizer, ele conseguia falar mentalmente com o J-Rod, telepatia. Para quem tem projeção da consciência sabe que isso é uma verdade. Nós, fora do corpo, expressamos-nos telepaticamente, através da força do pensamento. E os idiomas não são barreira, porque quando nós veiculamos verbalmente uma palavra, nós estamos a trazer uma associação de memória para com a definição dessa palavra. O que nós temos mesmo assimilado no subconsciente é a definição da palavra. Então, isso é um tipo de informação. Quando há uma telepatia, o que transporta de corpo mental para corpo mental é as definições do que estamos a expressar. Então, desfaz o idioma e tudo é percebido, ok? Tudo é percebido, não existe as limitações do idioma telepaticamente. E segundo Dan Burrish, ele expressava, e não só, houveram situações que esse J-Rod, para explicar situações que ele vivenciou, e ele transportava o corpo mental do Dan Burrish, através de um acoplamento áurico, para os acontecimentos que ele vivenciava, e onde o Dan Burrish ele via-se na primeira pessoa a experienciar coisas que o J-Rod, aquele J-Rod, tinha experienciado. E parece-me que é isso que ele está aqui a falar. Isto foi só para vos contextualizar e para vos trazer mais sobre o que é que Dan Burrish traz nessas interações com esse J-Rod. He showed me from his Vamos ver? perspective what had happened to me in 1973. Portanto, tudo o que Dan Burrish tem vindo a relatar que lhe aconteceu em 73, na interação posteriormente que ele teve com esse J-Rod, nas interações que eles tiveram, houve um acontecimento onde J-Rod fez Dan Burrish experienciar uma memória dele próprio, mas ele estava a ver sobre a perspectiva do J-Rod. I saw myself being pulled by my chest upward off the surface of the park. I saw my grandfather going like this. Ou seja, explicando melhor, houve um acontecimento onde o J-Rod transportou o Dan Burrish na terceira pessoa, ou seja, o Dan Burrish era como se o Dan Burrish fosse o J-Rod, tendo a visão dos acontecimentos que já foram relatados de 73. Então, ele assistiu na terceira pessoa, como se fosse um narrador. E ele era o J-Rod numa visão, possivelmente o J-Rod estava presente nesses acontecimentos, por isso é que teve aquele acesso de memória akáshico. Então ele estava a assistir na perspectiva do J-Rod. Fascinante. Basically E o panicking, Dan Burrish conseguiu ter percepção do que é que realmente aconteceu. crying, because he wasn't able. My grandpa was very protective of me, and he wasn't able to protect me. And now I understand, God bless him, why he was so upset. The one person in his whole life that he knew that he would protect, that he loved that much to protect, he couldn't at that moment. And I understand why he was so upset. But the J-Rod showed me what happened to me, that I was picked up and that I was laid down on a table in some sort of a craft. And that this craft was a generally chevron shape. O que é interessante é nós entendermos que esta interação do Dan Burrish, segundo o que ele está aqui a explicar, aconteceu desde muito jovem. Se o J-Rod conseguiu transportar a memória onde Dan Burrish viu a perspectiva dele de um acontecimento que aconteceu com o Dan Burrish, isso mostra que o contacto entre um e outro não aconteceu só nos anos em que ele trabalhou lá, de maneira secreta, naquela corporação. Já aconteceu desde a infância. Já havia uma ligação. E se estes seres são seres humanos numa linha futura, somos nós numa linha futura, numa evolução, que tiveram um problema neuropatológico e querem resolver agora nesta linha de tempo. Então, não existe desaproximar. Dan Burrish terá uma ligação com este ser.
E por isso é que ele mostrou-lhe que estava lá, presente no dia em que aconteceu. Inclusive, ele relata aqui que o avô dele não conseguiu protegê-lo, apesar de ele querer proteger, mas sentiu-se enojado perante alguma coisa que ele acessou muito impactante. E que Dan Burrish foi levado para uma nave que teria o formato de um V e deitado em cima de uma mesa. Portanto, através do J-Rod, depois de ser adulto, ele teve acesso à memória de criança, do que aconteceu com ele em criança. Almost triangular shaped craft. Uma nave triangular. And I was laid down next to a series of young people, one of which was in fact the son of the former MJ1. Something went wrong during the course of my time on board the craft when samples were being taken of me for their studies. And the son... Ele está a dizer que aqui algo deu errado. Durante o curso de investigação havia outras crianças lá e algo deu errado. Ele fala aqui do filho do MJ1, não sei precisar o que é que isto seria. The former MJ1 died. During that time, they put some sort of equipment on me. It almost looked like EEG type, a neural net, if you will, of receivers, probes, electrodes, if you will, on me. And they were trying to save, desperately trying to save, and I could see the movement of the J-rods around this other boy. And I know what he looked like and all of that. Portanto, algo correu mal durante todo este processo de investigação dos J-Rods com outras crianças. Eles colocaram um dispositivo na altura no Dan Burrish, em criança, e tentaram ao máximo proteger uma outra criança que estava a ter ali um processo complicado. Because I was seeing it through the eyes of Kaela. They were trying to save him and he ultimately passed. E ele diz que ele percebeu tudo através dos olhos de Kaela, que é o extraterrestre que ele teve mais interação, que estavam a tentar desesperadamente salvar aquela criança. Apparently they were trying with whatever technology that they employ to save the boy by storing him. That Kaela was with the P-45s at the time. These were P-45,000 J-rods. And they looked at quando ele fala aqui de PR-4000, isto é só para diferenciarmos que tipo de espécie da linha temporal é que estamos aqui a falar. Porque, segundo Dan Burrish, existem não só os J-rods dessa linha temporal, existem outros pertencentes à linhagem humana. Containers or cylinders almost like beakers full of material, of electromagnetic material. And so they were trying to store his energy, if you will. Portanto, eles estavam a tentar salvar a criança, tentando armazenar energia. Aqui a pessoa que fez a legendagem escreveu: os andromedanos consideram essa tecnologia como aprisionamento da alma. Não sei, há quem fale, inclusive Bob Lazar falou num projeto onde ele acessou um arquivo e onde, segundo os extraterrestres, nós seríamos containers, seríamos como contentores, onde a alma se experiencia de uma forma específica. Portanto, eles estavam a tentar armazenar a energia da criança. Garcia suggested the word vessels. Right. E recipientes, nós temos recipientes, e eles estavam a tentar armazená-lo por um tempo. In me. Now, my memory of myself at the time was a rather dull boy that liked to play baseball and with G.I. Joes and things like that. The record of me at the time was that I had an okay acuity in science. That's what the elementary school teachers were saying. I don't remember having acuity like that in science, and there's a disjoint in my own. Ele está a dizer aqui que em criança ele gostava de coisas normais que as crianças gostam, brinquedos específicos, e ele diz que não se lembra de ter perspicácia com estas ciências. Story of myself because of this, because after I was put down back in the park, over the course of the next couple of years,
there were changes in me. Ah, But ok. then again, there should have been because I was growing up. Ele está a dizer aqui que, derivado a esta abdução, ou abdução é uma forma de expressarmos, mas derivado a estes seres o terem resgatado para fazer algum tipo de experiências com ele, quando ele retorna para o parque, e por isso é que o avô dele, assistindo àquilo tudo, ele depois. E poderá ter acontecido até o avô dele ter sido anestesiado, porque para isto acontecer, para ele em criança ter sido levado a uma nave, houve ali uma descoincidência de algum tempo, algumas horas. Então ele diz que quando retorna, ele era aparentemente uma criança normal, não tinha muito conhecimento científico, mas quando retorna ele tem agora, ou seja, depois de ele ter acessado a memória através desse J-Rod, que ele pondera que quando ele retorna para o jardim, ele já não volta à mesma criança. Portanto, o acesso informativo, a amplitude, mudou alguma coisa nele. But there was a substantive intellectual change Uma in mudança me intelectual where I was no substancial. longer interested in those same things of my Portanto, youth. é normal isto que ele está a dizer. Was that Quando nós experienciamos algo com parâmetros informacionais, de amplitude, de coisas de alma, de consciência, é muito condizente que existe um upgrade, vamos dizer, não é superioridade, trata-se apenas de percepção interna e externa. E isso muda algo na nossa aura. O que Danbury está aqui a dizer, isso aconteceu comigo e acontece com muita gente, por acesso espiritual, por seja o que for, isso impacta interiormente a pessoa e faz com que a gente viva a realidade com um tipo de interesses. Portanto, ele intelectualmente sofreu um impacto, um amadurecimento. Ele está aqui a especular se terá sido um amadurecimento, mas ele verificou isso, colocando agora tudo em perspectiva nesta fase adulta dele. Eu entendo o que ele está a dizer. maturation? Probably some of it. Was it a change as a result of what was done with me on board the craft? The Majestic thinks so. Thinks that it had something to do with that other boy. Because that other boy was known as very bright in the sciences. And all of a sudden, Portanto, o outro rapaz que terá falecido na nave era muito bom em ciências. E ele diz que, ele perguntou se terá isso, ou seja, ele ter evoluído intelectualmente, terá uma relação com esse tempo que ele teve na nave em criança. E ele diz que o Majestic, que seria este projeto que ele teve envolvido, que acham que sim, porque a outra criança que morreu era muito boa em ciências. Não sei se ele está aqui a correlacionar do género, como ele colocaram aquele dispositivo nele, que fizeram algum tipo de transferência de informação para ele, de uma criança para outra. Não sei se é isso. true enough, I got a hankering for Erlenmeyer flasks and boiling flasks and microscopes that I had never had before. Exato, porque ele está aqui a Ok, dizer but- que depois destes acontecimentos, que ele lembra-se, e agora ele está a fazer uma conjuntura de tudo o que ele experienciou para chegar a esta conclusão. Então não é algo que ele teve num dia. E ele começou a ter interesse por coisas científicas, objetos científicos que ele não tinha. Então, eu estou a entender a linha de raciocínio dele. Possessed É ever verdade, não since. é? On some level, the MJ1's son that was on the craft next to you, that possibly you received a soul transfer from, is the MJ group had to be cognizant of what was going on. In other words, They knew that that had happened. and they knew during the He's time. admitted to me that they knew that that had happened at the time. But in other words, was this so you were chosen in a sense? I believe that I was. The only evidence, I don't know. Sure. I don't know. E ele terá sido escolhido. A pessoa está-lhe a perguntar se ele terá sido escolhido para compartilhar informação que eles decidiram absorver daquela criança que eles constataram que estava a morrer.
e algo naquela criança seria importante, aquela informação ou a maneira de ser, e eles transportaram isso para aqui o Denver. The evidence that I have was that I was from hearing about the sampling program. E pronto, pessoal, vamos ter que esperar pela quarta parte, que será a última desta minissérie aqui sobre esta entrevista com Dan Burrish. Muito interessante o que ele está aqui a relatar. Vamos tentar perceber então qual é esta ligação que ele está a fazer em relação à criança que terá morrido na nave. E agora estamos a entender o contexto das coisas que ele tem vindo a falar. Portanto, há aqui uma linha de raciocínio que eu não vejo muita coisa incoerente no discurso dele, desde que eu acessei e conheci Dan Burrish. Não estou a dizer com isto que não poderemos estar perante alguém que fabricou tudo isto, mas se é um fabrico, eu tenho de dar os parabéns a esta pessoa, porque se tudo isto são fabricos fantasiosos, com algum propósito que desconheço, ele tem uma capacidade de conseguir trazer veracidade ou aparentar ser verossímil tudo o que está a dizer através dos trejeitos corporais. As leituras corporais que eu faço dele mostram que ele está a acessar algo, parece mesmo. Portanto, ele é muito bom, se for tudo isto fabricado nesse aspecto, e é muito bom a construir histórias e a ligar as pontas. Seria algo incrível. Para vos ser sincero, eu acredito, algo em mim me faz acreditar que o que esta pessoa está a dizer que é real. Mas isto sou eu, ok? Não posso nunca afirmar que é uma prova, nem que é exatamente assim. Deixo a vocês também, deixo para vocês a vossa própria interpretação e apelo a que vocês comentem em baixo, porque isso é muito interessante de trocarmos ideias. E já agora, se vocês estão a gostar desta minissérie sobre Dan Burrish, compartilhem o vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, ativem o sininho das notificações, porque às vezes o YouTube não distribui bem as notificações. Façam um like, o gosto, e é isso. Vamos continuar aqui para seguirmos para esta última parte que será a quarta. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.